Boa noite. Os Miseráveis. Obra de Victor Hugo. Escrita mais ou menos na metade do século XIX. Ícone do realismo francês. Leitura obrigatória. Nenhuma aula dispensará o sabor da leitura do clássico. Esquisita essa poltrona. É verdade. Alguma coisa está errada hoje aqui. Estão querendo me derrubar, né? Os Miseráveis, eu vou fazer uma sinopse sumária para a gente entrar num consenso sobre do que o livro trata, para que a gente possa ir para o que nos importa mais, que é toda a extensa filosofia que costuma ser associada a essa obra literária. A história é a história de uma pessoa chamada Jean Valjean. E, portanto, de certa maneira, os Miseráveis cuidam da vida de Jean Valjean já na fase adulta. Né? E porque o livro começa quando Jean Valjean sai da prisão. E Jean Valjean teria ficado preso 19 anos. E teria sido preso por ter roubado comida. Para dar para pessoas que passavam necessidade, e não para ele próprio. E essa prisão especial era uma prisão que previa trabalhos forçados. E a curiosidade é que o trabalho forçado tinha a ver com remar. Portanto, transportar coisas através da atividade do remo. Num processo doloroso e acorrentado em barcos. Portanto, é possível identificar que uma figura tenha ficado 19 anos remando, né, por ter roubado comida. Então, esse é o quadro inicial da obra. Jean Valjean sai finalmente da prisão. E a primeira tentativa dele é de encontrar trabalho. E ele esbarra num enorme problema. A sua documentação denuncia o passado de prisioneiro. E, portanto, sendo assim, Jean Valjean teve enorme dificuldade de encontrar trabalho. Então, é muito interessante esse começo do livro, né? Porque, de certa maneira, ele já espera um pouco aquilo que vai acontecer. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele é, de certa forma, rejeitado de encontro em encontro. Jean Valjean, portanto, protagoniza uma série de encontros tristes com outras pessoas. E, invariavelmente, essa tristeza advém de um tratamento estigmatizado. Jean Valjean teve uma passagem pela prisão que tornaria a sua vida doravante marcada por esse episódio. Ficou claro? Acho que está claríssimo. Até eu mesmo me surpreendo às vezes com a clareza da narrativa. Ela supera de longe a obra. É uma maneira que eu encontrei de te acordar. Ora, o primeiro episódio mais marcante da obra
é quando Jean Valjean toca a campainha da porta de um bispo. Curiosamente, esse bispo tem nome de família Bienvenu. E Bienvenu quer dizer bem-vindo, né? E aí então esse cara recebe Jean Valjean de forma completamente diferente dos demais até então. E de certa maneira o que rapidamente o bispo diz é que não faz muita diferença o que tinha acontecido antes para ele, né? Que ele se sentisse bem-vindo. E imediatamente lhe foi oferecido uma sopa, condição de tomar banho, comida, roupa e um lugar para dormir. Então é claro que você percebe que essa personagem, o bispo Bienvenu, é central, né, na trama. Esse encontro é um encontro muito importante da trama. Porque Jean Valjean, enquanto comia, foi reparando na riqueza do cenário habitado pelo bispo. E não hesitou durante a noite em aliviar algumas peças da casa do bispo e, de certa maneira, Jean Valjean, de certa forma, reincide, se você preferir. Ele rouba de novo, né? Na verdade, furta, né? De novo, né? E vai embora, e foge, e escapa. Escapa agora com algum patrimônio móvel na sua bagagem, né? Certamente são peças com grande valor pela preciosidade do metal de que eram feitas, mas muito reveladoras do seu proprietário, né? Porque eram peças, digamos, claramente sacerdotais, né? Usadas para missa, etc. De tal maneira que quando Jean Valjean é abordado por policiais, muito rapidamente identifica-se, né, que aquele seu patrimônio não poderia ser exatamente seu, né? E muito rapidamente chega-se ao seu proprietário. E Jean Valjean é levado até o bispo, novamente, com as peças que ele tinha roubado do bispo. E o bispo vira para o policial e diz: mas eu dei essas peças a ele, né? E como se não bastasse, ainda diz: e eu não sei por que você esqueceu de levar os castiçais que eu também te dei, né? E aí então, digamos, acaba uma primeira parte da obra. E essa parte é muito significativa, porque poderíamos dizer, usando o vocabulário jovem contemporâneo, caiu a ficha. Caiu alguma ficha em Jean Valjean, porque pela primeira vez ele teve algum motivo para não olhar para a humanidade com um olhar de absoluto asco. Pela primeira vez ele tinha sido tratado dignamente. Pela primeira vez ele, apesar de ter furtado, ele foi protegido por alguém. E pela primeira vez, portanto, ele se saiu bem na fita nessa história. E isso muda completamente a vida de Jean Valjean. Nós poderíamos certamente dizer que esse momento da obra é um momento que nós poderíamos denominar de conversão, né? Há uma verdadeira mudança na trajetória dessa personagem. E a partir daí essa personagem passa a viver diferentemente. O que é interessante é que se a personagem se converte a partir daí, ou seja, essa conversão aqui eu me refiro, não é religiosa, mas é certamente ética, né? É moral, né? A sociedade não muda por conta disso. E por isso
Jean Valjean continuará sendo agredido, né? E, de certa maneira, ele continuará sendo agredido até o fim do livro, quando a sua vida acaba, né? Então, eu espero que você entenda, né? De certa forma, até o episódio do bispo Bienvenu, Jean Valjean apanhava e reagia como podia, e depois do episódio do bispo Bienvenu, Jean Valjean, apesar de continuar apanhando, tentou de todas as formas agir de maneira, digamos, digna, propriamente. Então, existe aí um turning point, um momento de mudança de comportamento muito interessante da obra, que vai merecer alguma análise da nossa parte. Bom, Jean Valjean, com o dinheiro que acaba herdando da generosidade do bispo, Jean Valjean abre um pequeno negócio, esse negócio prospera, ele se torna um empresário digno, ele se torna prefeito da cidade onde morava, passa a ter, portanto, uma vida completamente diferente da vida que ele tinha antes. Acontece que ele, na verdade, tinha sido liberto por liberdade condicional e precisava regularmente, periodicamente, voltar, né, para a prisão, para dar conta do que estava fazendo, etc. e tal, coisa que ele sempre se recusou a fazer. De tal maneira que Jean Valjean, apesar de um relativo sucesso existencial, era um foragido, né, da polícia, um foragido da justiça, e esse é um ponto também central na trama. Se Jean Valjean fosse preso, né, ele seria punido perpetuamente. Então, de certa forma, sempre pairou sobre ele a possibilidade substancial dele ser preso e perder para sempre a liberdade condicional que lhe havia sido concedida. E essa espada sobre a sua existência, essa espada, ela vai ganhar uma objetivação, uma materialização na figura de um policial que vai persegui-lo até o fim, propriamente. Então, de certa maneira, a história, a partir daí, é uma história em que Jean Valjean, apesar de tentar fazer o melhor que podia para viver, continua sofrendo, né, digamos, uma perseguição da sociedade, né, materializada, incorporada na figura de um fulano obstinado, né, e, digamos, obcecado por prendê-lo, né, ao longo de toda a trama. Ao longo dessa trama, é muito interessante, porque eu até pretendo parar um pouquinho a descrição da trama aqui, para a gente tratar de algumas abstrações, e depois eu volto. Mas, ao longo dessa trama, muita coisa vai acontecer, né? E, de certa maneira, existe uma temática que permanece. E qual é a temática que permanece? É uma crítica feroz contra, digamos, as instâncias repressivas do Estado, né? Que, de certa maneira, tudo fizeram para impedir que esse indivíduo pudesse recomeçar uma vida nova e pudesse viver bem. Então, de certa forma, existe por detrás da trama, né, uma ambivalência brutal, que digamos, o trabalho policial, legislativo, jurídico e judiciário, fazendo de tudo para que esse indivíduo não conseguisse se recuperar e viver dignamente depois dos 19 anos de prisão. Essa é a ideia, vamos dizer, que está por trás de toda a história e de toda a trama. Portanto,
o livro é violentamente crítico das instituições da época, né, e bastante corrosivo em relação, digamos, às verdadeiras finalidades ou objetivos que a sociedade tem através dos seus mecanismos de punição. Muito bem. Eu queria, então, parar um pouco a descrição da narrativa aqui. Depois do intervalo a gente termina a história do livro. E eu queria discutir com vocês um pouquinho a figura do bispo Bienvenu, né? E claro, essa figura do bispo Bienvenu, ela, por si só, ela contém um caminhão de possibilidades de análise filosófica. E por quê? Porque o bispo, em primeiro lugar, abriu as portas da sua casa, não é, para alguém que manifestamente, né, tinha todos os traços de belicosidade e periculosidade que, na época, de certa forma, autorizavam, não é, aquele estereótipo de marginal, bandido e assassino. Então, eis aí um primeiro gesto, né? Eu vou acolher dentro de casa um fulano que já se apresenta como bandido. Então, essa é a primeira ideia. E o que essa ideia permite refletir? Essa ideia permite refletir. Eu gostaria que vocês me acompanhassem sobre uma crítica que propõe Victor Hugo a respeito daquilo que hoje em dia denominamos de estigma. E em que consiste isso? Podemos dizer que, de certa maneira, ao longo da nossa trajetória social, nós vamos encontrando o mundo, quer nas nossas experiências aleatórias na sociedade, quer através das nossas experiências jornalisticamente definidas pela mídia, né, nós vamos encontrando o mundo de maneira a que ele nos autorize certas associações. Essas associações nós poderíamos denominar, considerar como sendo facilitadores culturais. Em outras palavras, são mecanismos que usamos para poder fazer inferências sobre lugares, pessoas e comportamentos a partir do que vemos. Então, dado um certo pedaço de realidade que se apresenta a nós, esses facilitadores culturais permitem que nós façamos inferências, muitas vezes longínquas, não é? Com base em relações que aprendemos a fazer por termos sido socializados no mesmo espaço. Esses facilitadores culturais, que são denominados estereótipos, não é? Eles, de certa maneira, só são eficazes porque são compartilhados por muita gente. São, portanto, traços culturais. Não são inferências pessoais, singulares, individuais, porque elas não teriam muita legitimidade. Mas elas têm grande legitimidade porque, de certa maneira, essas associações e essas inferências, elas são compartilhadas por muita gente como legítimas, como certas, como verdadeiras, né? E elas são atrativas porque elas permitem conhecer mais do que aquilo que você viu, né? Você consegue obter mais por menos, né? Você observa esse tanto e você tira desse tanto um montão de informações a partir de associações e inferências que você faz e que tem muita graça porque todo mundo aplaude, concorda, faz sentido para todo mundo e assim por diante. Ora! O que eu estou tentando dizer para você
é que o estereótipo não é necessariamente uma coisa ruim. Pelo contrário, é alguma coisa sem a qual você não vive. Por quê? Porque a sociedade cobra de você mais do que aquilo que você pode flagrar diretamente pelos sentidos. Portanto, a sociedade cobra de você essas inferências. Que você alargue o teu repertório, né, a partir de associações que você mesmo promove em função do que você viu. Então, sei lá, vou dar um exemplo super singelo, né? Eu viro e digo, nossa, fulano de tal, com essa cara, só podia mesmo ter estudado na Poli, né? Uma coisa típica de fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo, né? Com essa cara, puta, é o típico politécnico, né? É estereótipo, né? Então, ele é o típico politécnico. E eu não preciso continuar. Por quê? Né? Porque você entendeu o que eu quis dizer, né? Porque se você compartilha de uma certa comunidade semiótica, você sabe que o típico politécnico é um fulano quase sempre esverdeado pelas horas de estudo, muito apegado em números, em dados, em coisas, e numa dedicação estudantil muito grande, e portanto é alguém quase sempre que não é nem branco, é verde, né? Com uma máquina de calcular na mão, muito preocupado em aprovação, notas, etc, etc. E há 1 milhão de inferências que você pode fazer, e eu diria até mais longínquas. Quase sempre uma pessoa de capital estético acanhado, né? Não tem exatamente, né? Você não faz uma agência de modelo na Poli, né? Você faz na FAAP, mas na Poli você não faz. Então, são coisas que você não precisa dizer. Por quê? Porque elas estão embutidas na ideia do politécnico. Percebeu? Você tem aí um exemplo excelente de estereótipo, ou seja, um facilitador cultural que permite interagir, dialogar, passar mensagens, comunicar, sem precisar dizer mais nada, porque aquilo já é uma palavrinha politécnico que tem um caminhão grande de sentidos por detrás dele, né? Estereótipo. Impressionante a mastigação didática, que se tivessem feito isso comigo, eu teria entendido mais rapidamente. Quem quiser ler mais sobre estereótipos, para mim, a pessoa que melhor avançou nessa área, eu citaria 2 nomes, o escocês Schaff, né, Adam Schaff, e a húngara que mora nos Estados Unidos, Agnes Heller, marxista, mulher extraordinária, e que tem um trabalho extensíssimo na área de preconceito e de estereótipos, professora da Universidade de Colômbia, figura extraordinária, e eu recomendaria, professor, cita aí alguma coisinha para eu ler. Agnes Heller, ela escreveu um livrinho intitulado O Cotidiano e a História, né? E eu acho que o capítulo 3 ou 4 é sobre o preconceito. É uma obra de arte esse capítulo, né? Deve ter umas 5, 6 páginas, e é maravilhoso a capacidade de síntese que essa mulher tem para explicar isso que eu também estou explicando aqui, com os recursos que são os meus. Ok? Então eu acho que você entendeu que, de certa maneira, o estereótipo é um elemento facilitador das interações sociais, porque se funda em mecanismos de simplificação da complexidade do real, mecanismos de simplificação da complexidade do real, que só permitem a comunicação porque são compartilhados, porque são, de certa forma, desenvolvidos dentro de uma mesma comunidade de sentido, dentro de uma mesma sociedade em que todos nós os aprendemos, de uma certa forma. Então, eu espero que você tenha entendido. Eu poderia, por exemplo, citar... É claro que há estereótipos... Todo estereótipo é redutor da complexidade do real e, portanto, todo estereótipo é apequenador da realidade e, portanto, todo estereótipo corre o risco de ser injusto. Normalmente, eu te diria que quem estuda na Poli não concorda com o estereótipo do politécnico, porque se você vai na Poli, como isso já me aconteceu, você, enquanto professor, você encontra lá surfista, né? totalmente fora da curva, como dizem esses caras de empresa. Não sei o que eles querem dizer com isso. Agora dizem também fora da caixinha. O senhor ajuda a pensar fora da caixinha.
Ainda bem que não me puseram dentro, seria asfixiante. Né? Pelo menos estou fora, é melhor. Mas quem é politécnico sabe que o estereótipo do politécnico é um estereótipo redutor. Mas é que todo estereótipo é redutor. Esse é o problema. É da índole do estereótipo não dar conta da complexidade do real. Eu diria, esse é o seu verdadeiro charme. Essa é a sua verdadeira função. É justamente reduzir, é apequenar. E isso vale para Gaviões da Fiel, vale para filósofos, né? O estereótipo, o filósofo eu nem me encaixo muito, mas assim, o estereótipo é visto como um abestado, um abilolado, um lunático, um não sei o que, não sei lá. Quando você vai conhecer os caras, muitos não são assim de jeito nenhum, entendeu? Por exemplo, o filósofo muitas vezes é tido como um indivíduo que não sabe ganhar dinheiro. Nem todos, velho. Né? Muitas vezes o filósofo, a hora que você vai conhecer, você percebe que a singularidade de cada caso, quase todas as singularidades, no final, desmentem o estereótipo como ele é. Foda-se, o estereótipo segue impávido. Por quê? Porque quem tem contato com a realidade, que é o objeto do estereótipo, é a amostra insignificante em relação a todos eles, todos que compartilham do estereótipo. Então a graça do estereótipo está justamente na distância que você tem da realidade, na impossibilidade de conhecer a realidade. Né? Não sei se está me acompanhando. Porque se todo mundo pudesse ir lá ver como é que é, o estereótipo não existiria. O estereótipo só serve para facilitar. Ele é um mediador entre o que você não vê e o que você precisa saber. Ficou claro? Muito bem. Mas quer dizer, imagina, pegar a palavra baiano, por exemplo. A palavra baiano, você ri, porque existem estereótipos que são particularmente revoltantes. Por quê? Porque eles são simplificadores e eles são apequenadores. Né? Eles são negativos, francamente negativos. E aí, essa simplificação se torna nefasta. Por quê? Porque enquanto o estereótipo não é francamente negativo, se você não se encaixa dele, meio que foda-se. Né? Diz que todo politécnico estuda muito. Eu não estudo porra nenhuma, mas estudar muito não é exatamente alguma coisa que vai me prejudicar muito. Então eu não estou muito nem aí com esse estereótipo. Mas na hora que o estereótipo contém, né, no seu bojo a ideia de vagabundo, a ideia de malandro, a ideia de desonesto, a ideia de... Aí é francamente desagradável você ser colhido por esse tipo de iniciativa redutora da complexidade. E qual é o drama da história? É que como o estereótipo é compartilhado por todo mundo, não é, ou você sai metralhando todo mundo, ou você, de certa maneira, admite que a tua identidade está definitivamente comprometida por você ser parte, né, de uma minoria, de um grupo que é entendida daquela maneira. Então é uma tirania da sociedade inaceitável. Olha, né, porque rapaz, né, eu nasci nesse estado de São Paulo, e me casei com uma mulher nordestina. E eu me dou conta que quase tudo que contém o estereótipo do nordestino não tem nada a ver com a minha mulher. E aí então você percebe o que é bom para tosse. Porque basta a pessoa abrir a boca para que o outro a identifique, para que o outro a estigmatize. E a estigmatize numa perspectiva de inferioridade. E isso é insuportável, se não enlouquecedor. É bem legal quando você está por cima. Mas aí quando você, de São Paulo, vai morar em Paris, aí você sente o outro lado da moeda. Porque você é um bosta. E se você é de São Paulo ou nordestino, você é bosta igual. Eu estou cagando e andando. Aliás,
para ser mais sincero, para um francês, o Nordeste tem muito mais atrativo do que São Paulo, que é uma cidade sem graça, escrota, feia, poluída, nojenta, de políticos de idoneidade duvidosa, ou seja, não tem nada que presta aqui. E tem comida, mas lá eles têm também. Então não interessa muito. Então você diz, eu sou de São Paulo, e o sujeito olha com vontade de vomitar. Pô, mas é horrível aquela cidade e tal. E você sabe que não é bem assim. Tem a Avenida Santo Amaro, tudo bem, né? Mas tem lugares legais. E você tenta se defender. Mas ao longo do tempo você fez a mesma coisa, chamando o nordestino de vagabundo, de preguiçoso, não sei o que lá. Então, você percebe que agora só mudou o lado, né? Então, tudo isso eu estou procurando construir um quadro que é interessante. Estou participando de um trabalho de doutorado como orientador e membro da banca, cujo título é Cara de Bandido. O trabalho é um trabalho em psicologia social. E o autor, que é um indivíduo, a meu ver, privilegiado intelectualmente, esse autor procura demonstrar, através de experiências de psicologia social, que dependendo da cara que você mostra, você tende a apontar um certo crime para aquela pessoa. E ele faz correspondências quase que matemáticas. Ele põe 3 pessoas e diz, quem é o estuprador? E 97% do auditório dirá, é o 1. Quem é o estelionatário? É o 3. Quem é o... Por quê? Porque as pessoas não só têm cara de bandido, mas têm cara de bandido do crime certo. Do crime certo. O estuprador é aquele. Esse não. Esse é... Esse não tem pinta de estuprador. Não tem cacife para isso. Tem crime certo. Eu acho que você, de certa maneira, se dá conta, né, de que quando a gente olha para a cara de alguém, né, agora nós estamos falando de uma estereotipia topográfica, cosmética, estética. Quando você olha para a cara de alguém, ela não precisa nem abrir a boca e você já faz 1 milhão de inferências em função daquilo que você viu. E por que você faz essas inferências? Porque você vive no mundo, você tem uma trajetória, você tem experiências. Essas experiências indicam uma certa recorrência, uma certa repetição, digamos, uma certa regularidade. E a partir dessa regularidade, você se permite tirar conclusões quase que certeiras a respeito da relação da fisionomia com o comportamento, se você preferir, da ética com a estética. Uma aproximação da ética com a estética. Então, enfim, esse era a primeira grande reflexão. Por quê? Porque eu diria que esse trabalho, Cara de Bandido, que certamente será publicado, ele é a tradução em forma de ciência da grande preocupação de Victor Hugo na metade do século XIX. O que Victor Hugo está querendo mostrar? É que, aquele cara não adianta, velho. Não adianta ele se esforçar. Não adianta ele querer se redimir. Não adianta ele querer ser do caralho. Não adianta ele querer agir adequadamente. Não adianta ele querer ajudar as pessoas. Não adianta. Nunca vai adiantar. Por quê? Porque, de certa maneira, ele carrega na própria cara as marcas de uma indignidade da qual a vida inteira ele lutou por fugir. Mas que a sociedade sempre o condenou. Até o final. E ela venceu. Porque ela vence sempre. Ela vence sempre. Propõe Freud no mal-estar na civilização. O problema é que a civilização ganha sempre. Está lá, na primeira página. É assim, você é pulsão, você é tesão, você é coisa, só que tem a civilização. E é melhor alinhar, porque ela vai ganhar. Né? É a única certeza que você deve ter, é que ela vai ganhar. Você pode sair pro pau, você pode ser forte pra caralho, você pode ter uma resistência férrea, você pode ter uma energia infinita. Foda-se, ela vai ganhar sempre. Ela vai ganhar sempre. Né? Eu, há 5 anos, venho indo às empresas para fazer uma advertência. Estão te fudendo, eu digo para os colaboradores, né? Estão te enrabando e você não está percebendo, né? Essa é a minha advertência. E eu digo, as pessoas ouvem, elas me escutam, elas concordam comigo. E quando termina a palestra, elas
elas se prostam, arreiam as calças e se perfilam para continuar o procedimento. Assim funciona. Porque é assim que continuará sendo. E essa é a perspectiva da inexorabilidade das coisas. É que está na essência da obra de Victor Hugo. Não importa o que você faça, você vai se fuder. Não tem o que fazer. Não tem saída. A vida não tem saída. Ficou claro? Show de bola. Show de bola. A vida não tem saída. Pelo menos para alguns. Muito legal o livro, viu? É muito legal o livro. Porque mesmo que você tenha nascido dominante, branco e perfumado, e sempre tenhas participado das instâncias de socialização no topo da pirâmide, alguma sensibilidade você tem pelo outro. E nada impede que você tenha pelo outro algum tipo de afeto. E quando você tem pelo outro algum tipo de afeto, você sofre com o sofrimento dele. E aí isso já te concerne. Porque você poderia dizer, esse assunto não me interessa, né? Esse assunto não me interessa, olha onde eu estou. Não é verdade. Não é verdade, porque você, feliz ou infelizmente, você está ligado aos outros por laços afetivos. E quando uma pessoa é vítima de uma iniquidade sem solução, você tem que se deixar concernir. Não tem como. Não há ninguém que possa ser tão escroto a ponto de não se deixar sensibilizar e concernir por uma injustiça cometida contra alguém que ama. Ou que pelo menos tenha simpatia por já basta. Muito bem. O fato é que o bispo mentiu para o policial. Percebeu? E eu queria aqui propor uma discussão que vai nos remeter à República de Platão. Eu queria aqui propor uma discussão que vai nos remeter à Antígona. E a discussão é simples. Dentro de uma discussão ética maior, não é? A grande pergunta que a filosofia moral sempre se fez é o que é a justiça. E naturalmente, você não tem 350 mil respostas. Você tem dois tipos de resposta. A resposta daqueles que acham que existe uma justiça para além das convenções sociais, das normas e das leis definidas pelo homem. Né? Esses são o próprio Sócrates, Cícero, né? Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant. Ou você encontra aqueles que acham que, como não tem transcendência nenhuma, Plutão não tem fórmulas de justiça, a justiça é o que o homem decide como sendo justo. E é claro que, se a justiça é o que o homem decide como sendo justo, então perceba, a justiça é a lei. Né? E onde é que você encontra isso? Você encontra isso no discurso de Glauco, na República. Glauco era irmão de Platão, na família. Irmão mesmo. Só que Glauco defende uma tese com a qual Platão não concorda em absoluto, debatendo com Sócrates. Essa é a tese, sei lá, na modernidade, o grande nome defensor dessa tese é Hobbes, no Leviatã. Havia o estado de natureza, e o estado de natureza é um estado sem justiça. Até porque não há justiça na queda de uma pera. O estado de natureza é um estado que você é regido pelas pulsões e pelos desejos. Você vai dizer, pô, bem legal, não sei por que saímos dele. Eu te explico. É que enquanto você estiver se dando bem, é legal. O mais incômodo é quando se dão bem em cima de você. Né?
Não sei se me entendeu. Eu tenho um exemplo muito claro, que é o sujeito cheio de tesão, sai, encontra o primeiro crau, encontra o segundo crau, aí ele cansa, senta numa jabuticadeira para tirar um cochilinho. E vem um toquinho de gente desse tamanho quando ele está dormindo. E aí, pô, isso tá na natureza foda, velho. Não consigo nem sentar. Por quê? Porque é o tal negócio, não só você tem que ser o mais forte, como tem que estar esperto o tempo inteiro. Então a chance de você se fuder é de 100%. Esse eu esqueço, né? Por mais fudido Chuck Norris que você seja, o cara pega um, né? Dá uma dormida e pimba, porque, né? Tava dormindo, velho. Tava doente, tava velho, entendeu? Tava velho. Então, o estado de natureza, eu não vou nem falar em criança, velha. A chance de se dar mal é infinita. Então, vamos fazer uma sociedade. Aí surge a justiça. E na hora que surge a justiça porque surge o quê? Um entendimento social do que é o justo. Esse entendimento se materializa na lei. Então, quando esse bispo fala, mente para o policial, ele transgride a lei. Ele, portanto, age dentro dessa perspectiva injustamente. E não é por acaso que Victor Hugo, irônico como é, escreverá: só mesmo um ato de injustiça permitiria dar sobrevida a esse ex-presidiário. Só para você pensar. Só mesmo um ato de injustiça permitiria dar uma chance de recuperação a esse marcado para se ferrar. O ato de injustiça, por quê? Porque dentro dessa perspectiva filosófica, o que fez o bispo? O bispo fez o que ele jamais poderia fazer. Ele mentiu para o policial, mentiu para a autoridade do Estado. Por quê? Porque ele protegeu um criminoso. Protegeu um criminoso. Essa é a perspectiva. Então, eu espero que você tenha entendido o alcance dessa reflexão, que podia ir ao infinito. Mas o fato é que, de certa maneira, eis aí o primeiro degrau da reflexão sobre o bispo Bienvenu. O bispo Bienvenu, ele, para proteger Jean Valjean, que tentava se recuperar, o que ele faz? Ele simplesmente, ele comete um crime. Isso é crime. A proteção de um criminoso é, evidentemente, um crime. Isso é uma participação e, portanto, é claro que só mesmo um ato injusto permitiria a sobrevida para quem é marcado para se dar mal. O segundo passo, o segundo degrau dessa reflexão, é um degrau mais sofisticado, que é a reflexão sobre o mal. Sobre o mal. De certa maneira, ao longo de toda a obra de Victor Hugo, você encontra uma reflexão sobre o mal. Quer dizer, toda a trama é construída para discutir a origem do mal. Toda a trama é construída para identificar a gênese do mal. E, de certa maneira, o que é que você encontra na obra de Victor Hugo? Você encontra, de um lado, um cara tentando se recuperar, e, de outro lado, uma sociedade corrosiva tentando destruí-lo. Portanto, a resposta de Victor Hugo para essa pergunta é uma resposta estritamente rousseauista e anti-robesiana. A sociedade é um mal. A sociedade é um mal. Não sei se você me entendeu. Não me entendeu? É que eu explico então. Escuta, eu estou com algum problema ou a temperatura se elevou? Se elevou? Não, mas eu tiro aqui também. Não tem problema. Eu não nasci com isso. Eu posso tirar. O que diz? Por que Rousseau e Hobbes são costumeiramente apresentados como filósofos
antípodas. Comecemos por Hobbes. A leitura recomendada é sempre do Leviatã, um dos livros de cabeceira. Não sei de quem é cabeceira, mas é um livro de cabeceira. Deve ser do FHC, ainda mais agora. Então, o que diz Hobbes? O homem no estado de natureza é a manifestação das suas pulsões. E o homem, quando manifesta as suas pulsões, ele é cruel. Por quê? Porque ele é a plena manifestação da sua potência. E a sua potência busca a satisfação imediata dos seus desejos. E para isso ele fará o que tiver que fazer. Portanto, dentro dessa perspectiva, fica claro entender que o homem é o lobo do homem. Exatamente porque os desejos nem sempre são compatíveis entre si. Os desejos podem ser contraditórios. E aí, é claro, o homem é o lobo do homem. Porque se o homem é desejante, a sociedade, evidentemente, ali é uma guerra. Então, o que vai pôr um pouco de ordem na casa? É na hora que o homem resolve entregar para uma instância terceira quase tudo das suas prerrogativas em troca da segurança. Esse é o contrato social hobbesiano. Eu te dou quase tudo e você me dá segurança, você me protege. Você, diz Hobbes, você faz com que eu possa dormir de porta aberta. O exemplo é dele, não é meu. Então, esse é o Estado, é o Leviatã. Ele tem que ser forte. Ele tem que ser forte porque ele tem que ser tão forte a ponto de você poder dormir tranquilo. Percebeu? Preocupação de Hobbes também é a minha. Dormiu, crau. Então, eu troco. Eu faço o seguinte, por exemplo, no estado de natureza, eu vou lá, pego a pera que está na pereira. No estado de sociedade, não, porque a pereira é propriedade de não sei quem, não posso pegar. Abrir mão de pegar as coisas. Abrir mão. Se você quiser saber tudo que você abriu mão, entre numa faculdade de Direito. A faculdade de Direito é o curso que te ensina tudo que você abriu mão. Entendeu? Abriu mão de não pagar imposto. Abriu mão. Em troca, você me dá o quê? Trade-off. Trade-off. Eu te dou tudo e você me dá a segurança. Essa é a ideia. Então, nesse momento, o quê? O homem segura um pouco a onda. Porque a sociedade segura a onda do cara. Porque a onda do cara, a natureza do cara é muito ruim. É muito ruim. Então, se deixar um cara sem rédea, ele é um inferno. Então, é preciso segurar. Essa é a ideia do Hobbes. Né? Se tem alguma salvação, ela está na civilização repressora. Qual é a ideia do Rousseau? Oposta. Na verdade, o homem é generoso, o homem é bom, o homem é legal, o homem é o bom selvagem, o homem é show de bola, mas a sociedade o corrompe. A sociedade ensina para ele a ser cruel. A sociedade ensina para ele a ser mesquinho. A sociedade ensina a ser egoísta. A sociedade ensina a ser escroto. A sociedade ensina a ser medonho. A exploração do trabalho. A sociedade ensina... A sociedade não é tão ruim assim. Muito obrigado. Vamos esperar que isso pare de coisar. Vamos. Olha, Coca Zero é minha. Muito bem.
Vamos cortar o bolo? 9 horas é um intervalo, vamos lá. Bom, se eu não tiver tempo, paciência. Eu dou um jeito. Eu preciso falar sobre o mal. Anotem, porque a reflexão sobre o mal deve ser o objeto de uma questão de prova. Vamos imaginar que alguém pudesse me perguntar o que é o mal. E evidentemente que a primeira coisa que me ocorreria dizer é que o mal é tudo aquilo que não é o bem. E é claro que essa primeira observação, que já permite a você anotar alguma coisa, ela não nos tira dos maus lençóis. Porque a única pergunta que alguém poderia fazer depois é: mas então, o que é o bem? E evidentemente que para o bem eu talvez não tivesse resposta. Então é por isso que eu tenho que ir por outro caminho. Eu tenho a firme convicção que existe nessa história de bem e mal uma certa assimetria. Quase sempre são apresentados como dois lados da mesma moeda, como se eles se equivalessem no seu contrário. Mas eu não estou seguro que isso possa ser assim. Eu tenho a impressão que o mal é muito mais claro que o bem. É muito mais visível, muito mais indiscutível, muito mais provável, muito mais imediato. E para demonstrar isso, eu vou fazer um paralelo com o verdadeiro e o falso. E nesse paralelo com o verdadeiro e o falso, eu poderia voltar lá no meu amigo David Hume e no seu discípulo contemporâneo Karl Popper. Os dois muito preocupados sobre o conhecimento válido, o que é a ciência, etc. E o que é que David Hume nos ensina? Ele nos ensina que para você passar da experiência da singularidade para uma lei de conhecimento, você tem que dar um salto mortal de difícil sustentação. Em outras palavras, você pode encontrar um cisne branco, 2 cisnes brancos, 3 cisnes brancos. Isso me faz lembrar até do hino da Marinha. Afinal de contas, o meu navio também flutua. E aí você teria tendência a dizer: puxa, eu já vi 10 cisnes. Os 10 são brancos. Então todo cisne é branco. Talvez não. Talvez o 11º não seja.
Você então se irrita um pouco e vai ver 100 cisnes. E os 100 são brancos. E você diz, todo cisne é branco, e talvez não. E você percebe que caiu numa cilada. Não importa quantos cisnes você veja, sempre haverá a possibilidade do próximo não ser branco. Não sei se você entendeu, mas para sair da pluralidade das experiências individuais para uma lei, eu tenho que dar uma pirueta de difícil sustentação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é muito mais fácil encontrar o falso, em outras palavras, o conhecimento falsificável, denunciável como falso, do que o verdadeiro. Porque o verdadeiro exigiria concluir que todos os cisnes são brancos mesmo. E eu poderia passar a minha vida procurando cisnes e não conseguiria dar conta da totalidade dos cisnes havidos e por haver. Portanto, a chance de todos os cisnes serem brancos ser uma afirmação falsa é muito maior do que ser uma afirmação verdadeira. Por isso existe uma assimetria entre o falso e o verdadeiro. O falso está por toda parte, o verdadeiro em parte alguma. O senhor está me deprimindo, você deveria estar acostumado já. E... Eu achei fascinante essa sua colocação do mal, e uma coisa que sempre me inquietou, me perturbou e me despertou curiosidade, quer dizer, ao participar de uma série de entidades, de eleições, eu via como é que o mal ele tem uma capacidade de congregar pessoas num objetivo, e no bem as pessoas ficam dispersas nessa congregação. Quer dizer, para fazer o mal, uma diretoria, uma associação, uma entidade pública, no instantinho se forma uma quadrilha com aquele objetivo, com aquela força, aquela energia. E para fazer o bem, são as coisas isoladas, com imensa unicidade. Mas o que você está dizendo é o mesmo que eu disse com outras palavras. Você é um discípulo. E eu te abençoo. E olha, raríssimos até hoje mereceram esta condecoração. Mas eu concordo com você. O que eu vou dizer? É isso mesmo. Existe uma assimetria entre o bem e o mal que é comparável à assimetria entre o verdadeiro e o falso. Professor, foi o senhor que fez essa comparação? Não, não foi. Quem propõe essa comparação antes de mim, portanto é um clovesiano por antecipação, é Pascal. É Pascal. E Pascal, o que ele diz? O falso e o mal, eu sei super bem o que é, e vejo em toda parte. O verdadeiro e o bem, eu não tenho a mais pálida noção do que seja, e não encontro em lugar nenhum. Pascaliano, vá para casa feliz. Pois não? Também a similaridade entre dor e sempre muito imediata, potente, localizada. E a felicidade que, sabe, algo que... Não, vocês estão bem hoje, velho. Eu ia tratar disso daqui 5 minutos. E eu já trago o argumento que eu ia dizer. Orgasmo. Eu já vou logo direto ao tema. O negócio. Não tenho tanta sofisticação, sou um homem fino. Eu sou uma pessoa, digamos, mais primitiva. Orgasmo dura quanto tempo? Você já cronometrou? Do começo que você... Vamos pegar o orgasmo masculino, que ele é mais confiável. O feminino exige sempre uma confiança. O orgasmo masculino é confiável. Quanto tempo ele leva? O quê? 3 segundos? 4? 5? 10? Vai.
Algum passou de 10? Não, é muito? É muito? Eu também acho. Não, é que tem uns caras que são foda. Eu comecei com 3, que né? Eu tô na minha, 3 segundos. Agora, e uma depressão? Né? O orgasmo se conta em segundos. Aliás, para ser absolutamente metafórico, em conta-gotas. Né? Enquanto que a depressão é em anos. É em anos. Por que não dizer em vidas inteiras? Então a assimetria é fácil de perceber. É fácil de perceber. Mas eu pegaria lá o exemplo de Pascal, né? Quando ele diz, o bem, ele é sempre passível de dúvida. Enquanto que o mal é indiscutível. O exemplo que ele dá é um exemplo que hoje causaria espécie. Ele diz a castidade. Então ele diz, Pascal é um cristão, né? Eu vou te dizer as coisas que eu penso. Aliás, eu penso um pouco muito influenciado pelo meu orientador, que escreveu um livro intitulado Meditações Pascalianas. Era um admirador de Pascal, mas o meu orientador, Bourdieu, dizia isso, o Sponville diz isso, o Luc Ferry diz isso, o Michel Onfray não diz isso, mas pensa. Pascal é o mais brilhante pensador francês de todos os tempos. E o mais brilhante pensador cristão. O que é quase a mesma coisa. Então, de fato, é uma figura muito interessante, Pascal. Agora, ele dá um exemplo da castidade, porque nós estamos em 1600, né? E ele diz, a castidade é um bem. Entendendo por castidade, o cara se preservar um pouco, né? E a mulher também. Aí ele diz, é um bem, mas mais ou menos. Porque se todo mundo fosse meter a ser casto, a humanidade não reproduz. Então é preciso que as pessoas trepem também. Então você viu, é um bem, mas o bem nunca é bem com um B grande. O bem é sempre bem, dependendo do ângulo que você olhar. Agora, um estupro é mal. E é mal, é mal. É mal, não importa o ângulo, é mal. É inaceitável, e é indiscutível, e é claro. Então você percebeu? O bem é sempre suave, soft. O mal é uma bazuca. O mal não tem dúvida. O mal é cristalino. Portanto, existe uma assimetria entre o bem e o mal. Eu estou tentando por várias vias te mostrar o quanto dizer que o bem e o mal são 2 lados da mesma moeda é considerar iguais problemas muito diferentes. O mal no mundo tem uma potência que o bem nunca teve. Agora eu cheguei perto de você. Ora, na hora de falar sobre o mal, você encontra alguns autores de parada obrigatória. E eu não vou conseguir hoje dar conta de todos eles. Né? Mas você tem um primeiro autor que me parece fundamental, que é Leibniz, que é um alemão que escrevia em francês, desmentindo Heidegger antes dele. Você sabe que Heidegger diz que só se pode filosofar em grego e em alemão, pois o alemão Leibniz, talvez o mais importante filósofo de todos os tempos da Alemanha, escrevia em francês. Também não me pergunte por quê. Devia ser... Joaquim Nabuco aqui no Brasil também achava que o português era pobre demais para a sofisticação da sua intelectualidade. E o Leibniz escreveu um livro importante, Monadologia, sobre o qual nós já falamos em outra aula. E nesse livro ele fala do mal, né? E ele classifica o mal em 3 partes. E por quê? Por que eu estou destacando isso, né? 3 tipos de mal, na verdade. Porque os comentadores de Victor Hugo
são unânimes em usar essa categorização para analisar os episódios dos miseráveis. O mal metafísico, que vai nos interessar aqui, né? O mal físico e o mal moral. O mal metafísico é a imperfeição. O mal físico é a dor e o sofrimento. E o mal moral é o pecado. É claro que você tem que pegar esse pecado e entender que o cara está em 1600, vamos dizer a canalice, para tirar a pecha cristã da classificação. Então você tem a imperfeição, a dor e a canalice. E eu penso que essa categorização é fascinante. Pois não. O mal é universal? Não sei. Não sei. Eu não sei porque, dependendo de quem você for usar para argumentar, dará uma resposta ou outra. É por isso que eu prefiro pular essa. Se eu for responder você, a gente fica até a meia-noite para concluir que não tem conclusão. Então, vamos pular. Mas a tua preocupação é uma preocupação legítima. E que você vai encontrar uma excelente discussão sobre ela num livro de Hannah Arendt sobre a condição humana. Voltemos ao Leibniz. O que é o mal metafísico? E nós vamos ficar só nele, é o que teremos tempo de fazer. O mal metafísico é a nossa distância de Deus. Em outras palavras, o mal metafísico é a nossa imperfeição em relação à perfeição divina. O mal metafísico é uma diferença entre o Deus perfeito e o homem imperfeito. O mal metafísico é o que nos separa de Deus. É o delta, é a distância, é a diferença, é o contraste. Então é claro que aqui a pergunta é, mas da onde vem o mal? Se eu defino o mal pela imperfeição em relação ao Deus perfeito, eu sou obrigado a me questionar como é que esse Deus perfeito produziu um mundo imperfeito. Uma questão clássica. Filosofia ABC. E eu diria que essa pergunta ela está por detrás das cogitações de Jean Valjean. Porque o bispo Bienvenu é uma personagem que faz o papel do divino na trama. E depois do bispo, tudo o que vai acontecer com Jean Valjean é interpretado em relação ao bispo. De tal maneira que todo o mal que Jean Valjean vai sofrer é mensurado a partir da perfeição do bispo, uma espécie de personagem que encarna a divindade na trama. Então a pergunta é, como cargas d'água pode no mesmo mundo haver alguém como o bispo e a rapa, né? E o resto? Essa é a pergunta. Afinal de contas, se Deus fez o mundo e Deus é perfeito, por que não fez o mundo perfeito? Essa é a pergunta.
Naturalmente, o trabalho intelectual aqui é árduo. Porque a conclusão a que temos que chegar, com Leibniz, é que Deus só poderia ter produzido um mundo imperfeito. Em outras palavras, Deus só poderia ter feito o mal. Não haveria outra saída. Aí você me olha com apreensão, estamos diante de fortes revelações. Eu vou repetir a minha afirmação. Deus só poderia ter feito o mal. A argumentação nos obriga a constatar que quando Deus faz alguma coisa, esta qualquer coisa que ele possa fazer é inferior a ele. E por quê? Porque ele é o sumo bem. Então, se Deus faz qualquer coisa, esta qualquer coisa não pode ir além do sumo bem, porque senão o sumo bem não seria sumo. Então é claro que Deus sempre terá que fazer menos bem do que ele. A produção, a criatura, aquilo que ele faz, só pode ser inferior a ele. Inferior em bondade, inferior em bem. É menos bem. E, portanto, eis aí a origem do mal. O mal é o menos bem. O mal é o que falta para que a criatura vire criador. O mal é o delta entre o que Deus fez e o que Deus é. E se Deus fizesse o mundo como ele não sairia dele mesmo. Para ele fazer outro que não ele, teria que ser necessariamente mal. Esses caras são foda, velho. Sabe? Quando você vai com a pamonha, ele já teve diarreia, intoxicação, etc. A distância é brutal. E o que é o mal? É tudo o que discrepa do bem. Tudo o que discrepa dele mesmo. E, portanto, é claro, se tudo que discrepa dele mesmo é o que ele fez, ele é o criador do mal, só poderia ter criado o mal por ter criado algo diferente deles mesmos. Deus, nós não somos Deus. Nós somos, portanto, inferiores a Deus, que é o sumo bem. Somos, portanto, o mal, produzido por Deus. Deus, portanto, produziu o mal. Só poderia ter produzido o mal. É a inexorabilidade da maldade na criação divina. Expressão de Leibniz. Você, sabendo disso, lê Os Miseráveis com outros olhos. Porque você percebe que o método de Jean Valjean de julgar o mundo depois do Bispo Bienvenu é o método de Leibniz. O bispo é o bem. E tudo o que o bispo faria é o bem. E tudo o que se faz diferente do que o bispo faria é o mal. E a gradação do mal está na maior ou menor distância em relação ao comportamento do bispo. Deus criou o mundo e ao criar o mundo, Deus criou o mal, porque o mundo é diferente de Deus. A maldade nada mais é do que a diferença de qualquer coisa em relação a Deus. Eu, por exemplo, poderia me atrever a dizer que eu, professor Clóvis, sou um mal minúsculo, dada a minha proximidade do divino. Assim que eu me entendo. Mas há distâncias quilométricas do divino que medem o tamanho da maldade, o tamanho da distância oceânica que separa a criatura do Criador. E você dirá, se Deus criou o mal, criou por causa de quê? Não é não? Podia ter ficado quieto.
no seu canto. E Deus cria algo que é diferente dele, como ele é do caralho, o que é diferente dele não é bom. Me ocorreu uma coisa louca a dizer, mas é como uma figura como eu ter filho. A comparação é cruel. O senhor está enlouquecendo, mas é preciso para entender esse negócio. Vai fazer, vai estragar. Por quê? Porque você já é tão bom, o que você fizer vai decepcionar. Vai decepcionar. E por que Deus fez mesmo assim? Por amor. Agora você espirocou. Agora você espirocou. Por amor. Aí é foda, velho. Deus fez o mal por amor. Essa o senhor vai ter que jambrar para explicar. Então eu vou explicar. E para explicar o amor que explica a criação do mundo e a criação do mal no mundo, é preciso entender que amor é esse. E o amor que justifica a criação do mal é o amor que se explica pela retirada, pelo distanciamento. Distanciamento que permite existir. Se Deus fabricasse e ficasse em cima, ele sufocaria. Se Deus fabricasse algo perfeito, só Deus existiria. Portanto, para você existir, é preciso que Deus te faça e vá embora, para que você possa existir também. É por amor que Deus cai fora. É por amor que Deus tira o time de campo. É por amor que Deus se recolhe. E é nesse recolhimento que você consegue respirar por conta própria. Porque você tira o time de campo. Esse é o amor a que estamos nos referindo. Então, Deus cria, ponto. Cria o mal porque cria alguma coisa diferente dele, que é o sumo bem, ponto. E cria o mal por amor, quer dizer, cria e cai fora. Cria e cai fora. Cria e se distancia. Cria e se ausenta. Porque se ele não se ausentasse, só haveria Deus. Se ele não se ausentasse, só haveria perfeição. E é porque existe o mal que sabemos que Deus teve amor suficiente para se retirar e nos deixar existir em paz. Então o mal é como um elemento químico necessário da nossa existência? O mal, quanto ao elemento químico, fica por sua conta. Nessa reflexão, o mal é absolutamente presente no mundo inteiro, o tempo inteiro, porque o mal é a característica de tudo que se diferencia de Deus e na medida que se diferencia de Deus. Então a pergunta é, por que o bem e o mal são assimétricos? Porque simplesmente o bem foi embora e deixou aqui o que é diferente dele, a saber, o mal. O mal está presente em tudo. Pois não? Naquelas épocas era tudo estático. O bom era bom, o ruim era ruim, o bispo nunca ia ser ladrão, o bom nunca vai ficar bom. A mudança não existe. Tudo estático. O estranho nessas épocas que se tivesse uma explicação tão simplória das coisas. A mudança, o devir permanente, as coisas que mudam. Como que eles todo dia ignoravam essa realidade? O Deus não muda mesmo. Porque essa é a sua definição. O Deus se define pela sua eternidade. Quando Deus cria o mundo, é claro que ele cria o mundo na sua finitude.
na sua transitoriedade. E essa transitoriedade é maligna. É maligna por quê? Porque discrepante da eternidade divina. Está perfeito isso? Então, claro, você poderá achar tudo isso uma loucura, mas é essa a chave interpretativa que nós estamos usando para refletir sobre o mal, a mais adequada para interpretar a obra desse tempo, a de Leibniz. Esse mal é metafísico. Agora, é claro, o mal físico e o mal moral, esses são, digamos, maus mais inscritos no mundo da vida. Mas é que nós estamos falando de um mal metafísico. E o mal metafísico, por definição, esse não muda muito. Está claro? Agora, só para completar isso aqui. Porque eu tenho algumas fórmulas eu mesmo. Tem uma mulher do século XX que eu admiro muito. É uma francesa que morreu em Londres, eu acho que em 1943, chamada Simone Weil, com W. Porque tem uma política com V, é com W, filósofo. E Simone Weil, judia como eu, sim, judia sem ser judia, Simone Weil se dedica à investigação dessas questões sobre Deus, o mal e o amor em Deus. E Simone Weil faz uma comparação que me parece muito útil. Ela usa uma frase de Tucídides, que é um historiador grego, que diz o seguinte: por onde eu ando, o que eu enxergo são seres viventes lutando para manifestar a sua plena potência. E com isso, fazer triunfar os seus plenos desejos. Essa é a frase do Tucídides, que você encontra quase igual em Spinoza. Né? Spinoza, você dirá, nós somos um esforço de preservação da própria potência. Perceba, a frase é praticamente a mesma. Em outras palavras, tanto Tucídides quanto Spinoza, eles, de certa maneira, nos enquadram numa lógica existencial que é a seguinte: eu luto para manifestar a minha potência, para estar com a potência em alta e conseguir o que eu quero, e isso rege a minha vida inexoravelmente. E Simone Weil dirá, com a exceção do amor. Eu acho que agora isso ajuda a te entender. Esse exercício da potência é muito mal. De certa maneira. Agora, no amor, você abre mão de fazer triunfar a própria potência. Em nome do quê? Em nome da potência do amado. Tem uma fórmula que o Sponville usa que eu adoro, que ele diz: criança é como água, invade todos os espaços. E quem tem filho pequeno sabe que é assim mesmo. E cada passo que a criança dá é um passo que você recua. E se ela der 10 para frente, você dá 10 para trás. Minha filha Natália é assim. É só ela olhar para mim e eu já concordei com o que ela pediu. Ela não precisa nem pedir. Eu não sei se você percebeu, mas quando você vê a minha relação com a Natália, você não pode concordar com Tucídides ou Spinoza. Eu vou lá mandar ela calar a boca porque eu quero silêncio. Eu abro a porta, ela continua gritando, eu fecho a porta, eu digo, ela é tão linda gritando, e pronto, e acabou-se. Eu não sei se você percebeu, mas nessa forma de amor, você tira o time de campo em nome do amado. Assim é o amor de Deus por nós. Ele foi embora para que a gente possa poder manifestar a nossa potência, porque se ele ficasse em cima, ele iria nos sufocar. É daí que vem o livre-arbítrio.
Tem a ver, claro. Tem a ver com claro. É isso que eu aprendi. Não, mas você aprendeu certo. Faz muito tempo. Se Deus ficasse aqui, Ele não nos deixaria caminhar por conta própria. E é porque Ele se retirou que você consegue respirar. E com isso, escolher sobre a própria vida. Pois não? Tem como explicar o mal sem a existência de Deus? Ah, tem. Isso é o mais fácil. Porque o problema do mal é um problema para o crente. Quando eu digo crente no seu sentido mais amplo, que é aquele que crê. Para esse é mais embaraçoso. Para quem não crê, o mal é show de bola. O mal é tranquilo. O mal é o que é. A natureza é o que é. Ela é assim e, portanto, em alguns momentos ela te fode mesmo. O mal, não há problema em explicar o mal na perspectiva sem Deus. Né? Tem o tsunami. Né? O tsunami matou 100 e tantos na Indonésia. É mal? É mal, mas é o que é, velho. São placas tectônicas, tem fogo embaixo, elas mexem, a onda sobe, os caras insistem em ficar na beira do mar, e leva, e morre, e é o que é. Acabou. Sem Deus, show de bola. Com Deus, porra, o Deus não podia tirar os caras dali, mandar uma corneta, avisar, olha, sai daí, ô panaca, você não tá vendo que vai morrer aí? E Deus foi embora, velho. Deus foi embora, deixou os caras morrer afogados, criança com câncer, criança estuprada, criança... Porra, como? E Auschwitz? Onde está Deus? Está dormindo. Então o mal é problema para quem crê. Para quem não crê, o mal é show de bola. É o que é. O mal é da índole das coisas. Né? Agora, para quem crê, é um embaço. E é por isso que nós estamos tentando desengoçar esse embaço. E com algum charme. Presta atenção. Eu vou voltar. Eu tenho uma fórmula na minha cabeça. E essa fórmula eu queria que você fosse para casa pensando nela. Quando você anda pela praia, você pisa na areia da praia. E quando você pisa na areia da praia, a areia da praia sinaliza que você andou por ali. De certa maneira, a areia da praia conserva a tua pegada sem você. Porque você foi embora. O mundo e o mal são a pegada de Deus sem o Deus que foi embora. Essa metáfora é espetacular. Deus andou por aqui. Ele foi embora. Mas Ele deixou a mim, que sou um indício de que Ele passou por aqui. Eu sou a pegada indicativa da falta, indicativa da distância, indicativa do afastamento, indicativa do amor que fez com que Deus tivesse que retirar-se para que pudéssemos caminhar com as próprias pernas. Quando você lê Os Miseráveis, você vê lá o Jean Valjean, e várias vezes ao longo da obra ele diz, pô, o bispo, por que o bispo, por que esse cara age tão diferente do bispo? Então, naturalmente, Jean Valjean, a ideia, a construção do autor é, o bispo é Deus, o sumo bem. Tudo que discrepa do bispo é o mal na medida da distância que discrepa. Mas, de certa maneira, por mais mal que possa ser, é indicativo da passagem de Deus por aqui. E por quê? Porque se Deus não tivesse caído fora, a maldade não seria possível. Na verdade, a maldade é o fruto mais visível do amor
de Deus por nós. Por mais paradoxal que isso possa ser. A maldade é o fruto mais visível do amor de Deus por nós, porque a maldade é o sinal mais visível do distanciamento, do afastamento e, portanto, da liberdade que Deus nos dá para viver a vida como seus filhos, criadores, gestores da própria vida, pequenos deuses, criadores da própria existência. Se Deus nos asfixiasse, jamais teríamos esse gostinho. Se Deus nos asfixiasse, jamais seríamos criadores da própria trajetória. Se Deus nos asfixiasse, jamais poderíamos ponderar, deliberar e escolher sobre a vida. Se Deus nos asfixiasse, seríamos Deus. Não haveria o mal, mas também não haveria o homem. Portanto, se você quer o homem como ele é, livre como ele é, capaz de decidir sobre a própria vida como ele é, você tem que aceitar que ele seja generoso, virtuoso, espetacular, fantástico, magnânimo, divino, enfim, um professor Clóvis. Ou você tem que aceitar que haja o resto. Para terminar essa aula, eu faço uma comparação. Os livros de autoajuda prometem felicidade para sempre. E eu costumo dizer que a tristeza faz parte da vida. Quando eu digo que a tristeza faz parte da vida, é a minha maneira de dizer o mal faz parte do mundo. E quando eu digo que a tristeza faz parte da vida, para que as pessoas possam entender o que eu estou falando, eu costumo dizer que para você se alegrar, você tem que correr o risco de se entristecer. E o exemplo que eu adoro dar é o exemplo do futebol. Vamos imaginar que você deteste futebol. Portanto, para você, tanto faz quanto fez. Na verdade, para você, você nem sabe aonde a bola tem que entrar. Portanto, você assiste uma partida de futebol e você não vai se alegrar, porque você não sabe do que se trata. Mais ou menos como eu com beisebol. Eu já vi beisebol milhares de vezes, eu não sei o que tem que acontecer. Eu sei que o cara joga, o outro coisa, um sai correndo, o outro não sei o que e tal, mas eu não sei exatamente o objetivo daquilo, eu não sei o que tem que acontecer. Então eu não me alegro com aquilo, mas também não me entristeço. É indiferente para mim. Mas vamos imaginar que você goste de futebol. Vamos imaginar então que o seu time faça um gol. E como você gosta muito, você se alegra. Mas aí você percebeu que para se alegrar, você imediatamente assumiu o risco de se entristecer. Porque é impossível se alegrar com o gol do Brasil e com o gol da Holanda quando você está torcendo para o Brasil. Quando você não torce para ninguém, não tem alegria, não tem tristeza, diria até, não tem vida no futebol. Mas quando você vive, quando você se alegra, é preciso aceitar que para haver alegria, tem que haver tristeza. E é por isso que é impossível, se você gosta de política, que você se alegre com a vitória do Serra e com a vitória da Dilma. Portanto, não sei se me entendeu, é como é, não tem outro jeito, faz parte, a tristeza faz parte da vida, o mal faz parte do mundo, porque Deus, para que as coisas pudessem ser como são, caiu fora. Se ele não tivesse caído fora, o mal não existiria, mas não existiria nada mais. E é por isso que a autoajuda, quando promete a eliminação da tristeza da vida, evidentemente ela promete o impossível. Porque quem pretende eliminar a tristeza da vida
só poderá consegui-lo eliminando a própria vida. Enquanto houver vida, haverá tristeza. Enquanto houver mundo, haverá o mal. Porque Deus, por amor, foi embora e nos deixou assim, deliberando, escolhendo e fazendo as coisas como fazemos. Espetaculares, como esta aula. Medíocres, como quase todo o resto. Tem sempre alguém que diz, ai meu Deus, isso é tal. Eu vou descobrir quem é, porque eu juro que vai tomar uma chinelada histórica, velho. É porque a pessoa está conseguindo se esconder no meio da coisa. Nossa, eu não tenho noção, eu vou cortá-lo no meio da próxima. É melhor nem vir. Não é? Por quê? Sabe por quê? Porque você que diz ai meu Deus com propriedade. Porque o cristianismo te ensinou a ser assim, humilde. E sabe o que é humildade? Sabe o que é humildade? Sabe o que é humildade? A humildade é a tristeza consigo mesmo. O orgulho é a alegria com um atributo flagrado em si mesmo. A humildade é a tristeza com um atributo flagrado em si mesmo. E como Adão comeu a maçã, você tem que se entristecer consigo mesmo. Daí a humildade, entendeu? Entristeça-se consigo mesmo. Lamento, não nasci para viver assim. Tenho orgulho de mim. Não gostou? É pena que só tem uma porta. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.